pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou Eliana Agassi de Castro. Nós estamos tratando, né, fazendo lives para o projeto Ser Mais, que é um projeto de parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. É um prazer muito grande poder realizar esse projeto, tá, com o intuito, sabendo que ele vai trazer muitos benefícios para as pessoas, né? Inclusive para nós, porque nós também estamos aprendendo mais com esse projeto. Então, é um prazer muito, muito grande estar aqui, né? E hoje a gente está com duas pessoas maravilhosas, né? Que trabalham no CT Vidas, né? A primeira é a Ana Paula, que ela administra um SEI do CT Vidas, ela é diretora de lá, né, Ana? Tudo bem? Bom dia, Eliana. Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada aí pela oportunidade de participar dessa live, né, com um assunto aí tão importante. Muito obrigada. Ah, que bom, obrigada. E a segunda é a Joyce. A Joyce é coordenadora também de um C, do CT Vidas. A gente gosta muito dela também, tanto da Ana quanto dela. E é um prazer muito grande estar aqui, né, Joyce? Bom dia, Eliana. Bom dia, Ana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer realmente estar aqui, desfrutando deste momento com vocês, com este tema tão importante. É, muito importante. Obrigada, Joyce. Então, a gente sabe assim que no nosso dia a dia, as coisas nem sempre caminham como a gente gostaria de imediato, né? Porque a gente tem uma tendência a querer impor nossos pensamentos, e quando a gente impõe, né, aquele pensamento, a gente acredita que as pessoas estão entendendo e tem que ser exatamente daquela forma, mas não é bem assim, né? Cada palavra que a gente fala, né, as pessoas que estão ouvindo, cada um interpreta da sua maneira, dentro de um determinado contexto. Então, não é tão simples quanto parece, né? E às vezes a gente pede para a pessoa, por favor, faça alguma coisa, mas ela não entendeu bem o que queríamos dizer, né? O que se pretende dizer naquele momento. E aí ela acaba fazendo algo muito diferente de nós, né? Então, como tratar, né, desse assunto de uma maneira que possa beneficiar, por exemplo, no âmbito escolar, né, os colaboradores, né, as professoras, os professores, os profissionais da educação, com os alunos, com os pais dos alunos, né? Então, como poderíamos, né, agir de uma forma positiva, tá? De uma forma assim, de uma maneira que pudéssemos sempre não prejudicar ninguém, que não é algo tão simples, porque às vezes você acaba realmente ferindo alguém, justamente porque aquele momento é um momento difícil, é um momento delicado, e a gente também, no ímpeto de resolver, acaba falando, usando palavras que nem sempre eram as mais apropriadas para aquele momento, né? Então, assim, Ana, o que você poderia dizer tudo isso que eu falei, o que você acrescentaria? Qual é a sua experiência com relação a isso? Eliana, aqui, né, falando aqui com relação a esse tema na área da educação, é uma relação, é um conjunto de coisas, né? A questão da relação pessoal positiva, ela engaja muito a questão do respeito, do ouvir, da empatia, uma boa comunicação, né? Porque entra nessa questão do que você falou. Depende da forma que eu vou falar e da forma que o outro vai receber. Então, isso pode realmente causar aí um conflito, né? E de que maneira que nós, né, no caso eu aqui na POME, trato essas relações, né, para que ela seja uma relação positiva, uma relação saudável, a relação entre funcionários e famílias, famílias e funcionários e gestão, a questão da relação entre funcionário e criança. Nós procuramos, né, para ser muito bem saudável, muito tranquilo, trazer aí projetos para que aproximem, né, essas famílias da unidade escolar.
Então, nós temos aí alguns projetos que eles são feitos aqui para que a família possa participar ativamente desse projeto. E quais são? Que funciona muito bem e a gente tem respostas muito positivas dessas famílias. Um deles é o projeto Família Nota 10, que é um projeto institucional do CT Vidas. Ele vem dado super certo, todo ano nós fazemos esse projeto, que é uma forma da família participar ativamente da vida escolar do seu filho, né, na questão da organização da mochila, a saúde, o bem-estar, a participação nos projetos, o dia da família na escola, que é um momento que a gente tem que é muito prazeroso, onde a gente pode ter essa troca, né, com a família, da questão de passear pela escola, ver os projetos, as atividades, ter uma comunicação aí mais completa, né? Porque no dia a dia é aquela comunicação no portão, bom dia, boa tarde, tchau, seu filho passou bem. E nesse dia da família a gente vai estreitando mais esses laços, onde a família tem a oportunidade de nos conhecer melhor, de conhecer o trabalho da equipe melhor. E é dessa forma que a gente vai ganhando a nossa comunidade, né? Com uma boa comunicação, para que isso seja o mais positivo possível, evitando assim conflitos futuros, né? E a questão também com as crianças, a relação entre professores, crianças, a nossa relação também com os funcionários, porque passamos aí um período longo, né, na unidade escolar com eles, e pensamos assim, de que forma que a gente pode tornar esse momento leve, porque são 10 horas, e positivo. Então, nós adotamos aqui na POME o feedback dos funcionários. Nós fazemos todo ano o feedback no final do ano de como que foi esse trabalho, de como foi desenvolvido, você ter um olhar atento para este funcionário, porque às vezes ele também não está muito bem, ele veio aí com algum problema de casa, então você ter essa escuta, esse olhar sensível também, porque cada um tem as suas questões pessoais fora da unidade escolar, e quando você vem com esse problema, então nós paramos e pensamos assim, Michele, vamos conversar, que é a nossa coordenadora aqui da POME, vamos chamar o funcionário para conversar, para ver se está tudo bem, e é dessa forma também que eles vão se sentindo cuidados, com essa relação aí cada vez mais afetuosa, positiva, então eles começam a pensar, poxa, a gestão está se preocupando conosco, para que eles possam aí trabalhar de uma maneira mais confortável possível. Então, todo final do ano nós costumamos, né, fazer esse feedback com os funcionários e eles recebem muito bem. Tem sido uma forma muito positiva de nos aproximarmos ainda mais deles, porque às vezes a correria é tanta que às vezes a gente nem consegue, por mais que aqui na POME nós temos 2 andares, né, Eliana? Então, tem vezes que quando a gente chega na correria, a gente acaba nem vendo quem está lá em cima. Então, para a gente se aproximar mais dele, essa foi uma maneira que nós buscamos e tem dado, assim, super certo para que esse trabalho venha a ocorrer da forma mais leve possível. Nós também temos um projeto aqui, Eliana, que é o projeto Café da Manhã com Meu Filho na Escola. É um projeto também que é um sucesso, que trouxemos aí, porque o Dia da Família na escola, a família vem, mas ela segue aquele calendário, né? Nós seguimos o calendário de atividades da instrução normativa, então ele é seguido pelo calendário. São poucos momentos, e muitas das vezes algumas famílias não podem estar presentes. Então, nós criamos aí mais um projeto, que é o projeto Café da Manhã com Meu Filho na Escola, onde o pai tem a oportunidade de vir na unidade tomar um café da manhã com o seu filho. E eles agradecem muito por essa oportunidade, porque às vezes nem no dia a dia eles conseguem ter essa oportunidade. Então, nós procuramos essas relações, estreitando cada vez mais esses laços, trazendo projetos para que possa aproximar ainda mais a gestão escolar, os funcionários e as famílias mais para perto, porque a gente vem percebendo que, às vezes, cada dia mais isso está mais distante, né? As famílias têm muitos afazeres, é a vida profissional que acaba consumindo muito esse tempo, e aí acaba que eles não têm esse tempo de qualidade com o seu filho. Então, para que a gente possa estreitar ainda mais, nós vamos criando esses projetos, essas estratégias, para criar essas boas relações aí no nosso dia a dia. Muito legal, Ana, muito bom. Joyce, e você com os professores, as professoras, ADIs, como que funciona essas relações pessoais positivas?
Aqui no SEI, nós costumamos dizer que nós somos diferentes e todo mundo que chega aqui, eles notam realmente essa diferença. A Ah, princípio, nós procuramos acolher a todos, então acolher com uma apresentação, apresentando o ambiente, apresentando a equipe, para que no momento em que eles comecem essas atividades aqui dentro, eles já se sintam confortáveis e pertencentes deste ambiente. Então, nós procuramos acolher a todos de uma melhor forma. Então, nós preparamos também um café da manhã, sempre que possível, quando a gente vê que a equipe está à flor da pele, a gente pausa um pouco, prepara um momento ali, um lanche especial, prepara um suco. Então, para essas relações realmente irem se estreitando, para essas relações, para a gente deixar aquele momento de pesado, aquele momento de nervo, deixar aquele momento mais leve. E sempre procurando um diálogo realmente positivo com a nossa equipe, né? A gente fala, uma vez uma professora realizou um painel aqui na unidade e colocou a minha foto e a da diretora Roberta no topo. Aí a Roberta falou assim: não, nós somos o alicerce, então nós vamos para baixo. Então, é desta forma, mostrando para eles que não é naquela hierarquia que existia, não. É sempre na conversa, é sempre naquele diálogo. Então, hoje, a equipe, eles conseguem ter este respeito para conosco de uma forma saudável, porque é assim que nós acolhemos a todos, de forma saudável. Eu até tenho um exemplo de uma família, se vocês sim. me derem licença, eu vou comentar. Sim, muito bom. Nós estávamos em entregas de cesta básica aqui na unidade e chegou um vozinho muito ferido porque já tinha ido em um ambiente, não tinha dado certo, e já tinha ido em outro, não tinha dado certo, e aí ele chegou na unidade pedindo para retirar a cesta básica da netinha dele. E nós tínhamos como orientação entregar a cesta somente aos pais responsáveis. Entretanto, a gente poderia entregar para o vozinho se a mãe autorizasse. E aí eu expliquei isso para o vozinho e ele já muito nervoso falou: eu sabia que não era para eu ter vindo retirar essa cesta. Muito nervoso, debatendo comigo, eu falei assim: calma, isso é fácil de resolver e nós podemos resolver isso quanto antes. E aí esse vozinho resolveu esperar, todo ali, né, chateado. Aí entrei em contato com a mãe pediu desculpa, sabia que tinha que ter autorização, liberou. E aí eu fui liberar a cesta básica para esse vozinho. Eu falei assim, tá vendo? É algo simples, nós podemos realizar isso. E aí ele assinou, estava saindo pelo portão e aí ele voltou. E aí ele falou assim: olha, eu tô indo ali fazer um jogo da loteria. E se eu ganhar, eu vou vir aqui dividir com você. E aí eu falei assim, este foi a forma de agradecimento dele, de falar, olha, muito obrigada por ter dado certo. Então, assim, a gente tem essas duas opções de comunicação. A gente tem a opção de entrar na linhagem mais agressiva, com que as pessoas chegam até nós, ou não, ou a gente tem a opção de ser diferente, de intervir diferente, para que essa pessoa também desarme. Eu costumo dizer que falar é prata e ouvir é ouro. Não é também o que a gente fala, é como a gente fala, é como a gente trata essas pessoas. E compreender, assim, também o ponto de vista de cada pessoa nos dias de hoje se tornou uma habilidade, que nem todos têm essa habilidade, né? Então, se tornou um princípio e você escolhe ter ou não. E eu acredito que todos deviam escolher ter para que essas relações possam ser mais positivas, para que a gente possa ter mais sucesso nessas relações. E é assim, aqui no SEI Recanto dos Sonhos, nós temos como meta, a nossa equipe ela já é treinada a isso, então assim, nós vamos desarmar essas pessoas com a nossa educação, com o nosso modo, com o nosso jeito de falar, nós vamos trazer esta comunicação positiva para dentro de nós. Então, nós temos aqui no SEI Recanto dos Sonhos, nós não temos a opção de não sermos positivos. Aqui nós temos que ser positivos.
Mas na vida nós temos essa opção, né? E nós podemos escolher seguir, sermos positivos e tratar, né, todas as pessoas com respeito, que a gente não sabe que essas pessoas carregam entre si, a gente não sabe se um colaborador chega aqui num dia bom ou num dia ruim. Então, para que a gente possa tornar o dia melhor, a gente precisa ir por uma linha mais educativa, mais positiva. Muito bom, que legal. Gente, olha, para os nossos ouvintes, né? Eu quero mais uma vez falar para eles que nós temos desenvolvido, temos feito, né, uma série de lives. Essas lives pertencem, né, fazem parte de um curso que nós estamos desenvolvendo, o Ser Mais, né, que é um curso que vem da parceria do CT Vidas com a Secretaria de Direitos Humanos. Nós ficamos muito felizes de vocês poderem assistir, de vocês poderem, olha, curtir nossa live e, se possível, compartilhar, porque o nosso objetivo é só dividir aquilo que nós sabemos, né? Então, para quantas pessoas mais nós conseguirmos dividir, compartilhar, eu acho que vai ajudar principalmente aquele profissional que está há pouco tempo atuando como professor, atuando em sala, ou sendo um ADI, ou aquele estagiário que está se preparando para entrar numa sala de aula, né? Eu acho que vai contribuir para, sabe, o que a gente trata nas nossas lives vai contribuir muito para o desenvolvimento desses profissionais. Então, eu agradeço muito, quero que vocês saibam que a participação de vocês é muito importante e nós vamos continuar agora. Então, Ana, me fala uma coisa, por favor. Quando você pega um atrito entre funcionários, né? Porque tem, né? Tem vários funcionários, tem vários colaboradores, e em um determinado momento, né, tem um desajuste, porque um falou uma coisa, o outro falou outra, né, e muitas vezes causa um tumulto, né, uma situação muito desconfortável, vamos dizer assim. E como que você vê essas dificuldades e como você trata delas? Eliana, de fato, né? Sempre tem, eu acho que quando nós lidamos com muitas pessoas, né? Isso acaba acontecendo. E nós temos, eu falo que nós temos até uma sensibilidade para isso, porque eu sempre estou em conversa com a coordenadora Michele e nós percebemos, olha, eu acho que ali não deu certo, alguma coisa aconteceu. Então, de início, nós conversamos sobre das possibilidades do que poderia ter ocorrido e causado esse certo desconforto. Então, nós chamamos a funcionária, perguntamos, né, no individual, se está tudo bem, para não expor ambas as partes. Então, nós chamamos ela em particular, perguntamos se está tudo bem, o que aconteceu na rotina de diferente que causou esse desconforto, porque são pequenas coisas, né? E algo que a Joyce falou é a maneira como você leva isso para a sua vida. Então, assim, nós procuramos chamar essa funcionária, conversar, perguntar o que houve nessa rotina do dia a dia e o que causou esse desconforto, levando sempre um olhar positivo, porque o negativo é muito natural que nós já tenhamos, né? Você já recebeu algo negativo e aí eu vou dar como uma resposta negativa também, não. Então, nós seguimos, né, por outro caminho, que é levá-la um outro olhar. Olha, e se for dessa maneira? E se tentarmos ajustar essa rotina? Será que não daria mais certo? Foi uma questão de rotina? Foi uma questão de pedagógico? Porque esses conflitos são tão pequenos, mas que para elas se tornam enormes. Então, nós procuramos, de uma forma muito leve, trazer aí um outro olhar, né, uma outra questão para que a gente possa trilhar aí talvez outras estratégias. Que tal mudarmos de estratégia? Será que assim não ficaria melhor? E aí ela para, ela respira e fala: eu não havia pensado nisso. De fato faz sentido, né? E aí nós chamamos também a outra parte para que ela também possa refletir. Então entra muito da questão, Eliana, da comunicação não violenta, é ouvir o outro, porque talvez a pessoa, quando aconteceu esse conflito, talvez ela estava ali no nível muito alto de adrenalina, a sala estava agitada, a professora já estava com algum problema
fora, então levou com que ela tivesse uma atitude um pouco mais alterada, mais nervosa, e causando esse desconforto entre as parceiras de sala, que é o que acontece. Então, assim, nós procuramos agir dessa maneira, levando sempre para ela novas estratégias e um outro olhar, mudando talvez um pouco essa rotina, essa estratégia, fique melhor. E aí ela conseguindo aí se acalmar, ela tem esse olhar, ela fala, olha, realmente, vamos seguir dessa forma. E você vai vendo que vai se acalmando. E entre elas acabam se entendendo, porque acaba não valendo a pena você passar aí o dia com a sua parceira de sala ou de frente, de portas, enfim, passar com esse desconforto, porque uma hora ou outra elas sabem que elas vão precisar uma da outra, porque ninguém faz nada sozinho. Então, nós pensamos o quê? Olha, se eu não ajustar essa situação com você, nós sentarmos e conversarmos, então, em particular, nós chamamos elas, mas elas mesmas acabam se resolvendo e falam, olha, realmente eu agi dessa maneira, e elas vêm falar para nós, como já aconteceu aqui, de funcionárias, né? Elas se desentenderam, e após uma conversa que nós tivemos com ela no individual, nós deixamos e fomos, claro, observando, para isso não impactar no atendimento com as crianças, porque esse é o primordial. Então, depois elas vieram falar comigo e falaram assim, Ana, conversei com a funcionária e acho que era a melhor conversa que a gente precisava ter. Tá tudo mais leve agora. Nós estamos conseguindo aí desenvolver o nosso trabalho. O que antes estava pesado se tornou leve. E ela se emocionou, ela chorou e ficou muito mais leve com essa conversa que elas tiveram entre elas. Então, às vezes, Eliana, só é preciso que alguém traga aí uma nova visão positiva, né? Porque dependendo das pessoas que você se aproxima, é muito natural que a pessoa ao seu lado fale, eu também vejo dessa forma. Ai, também é assim. Nossa, ai, fulano. Então, assim, gente, isso é muito pesado. Nosso dia a dia ele já é muito corrido, é cheio de informações. Então, por que não trazer o lado positivo, né, da situação para que tudo fique mais confortável possível? Ana, e me fala uma coisa, e quando acontece uma situação que te deixa muito nervosa, muito aborrecida, qual é o primeiro, a primeira, um primeiro passo do seu comportamento? Né? O que que você age de imediato? O que você faz de imediato para você se acalmar, né? E você Sim. conseguir equilibrar a situação, por exemplo. Olha, Eliana, é muito natural que quando isso aconteça, a gente acaba realmente ficando também nervosa com a situação, né? Então, assim, se algo acaba desestabilizando, né? Porque você está ali, você está fazendo para o seu trabalho, para que a equipe, né, trabalhe da melhor forma possível e aconteça aí uma situação que desestabiliza. Eu, de fato, eu paro, penso, porque eu fecho a minha porta da sala, começo a pensar nas estratégias que eu posso tomar com relação a este funcionário, com este ocorrido, porque se a gente agir, Ana, se eu receber a informação e for agir, eu vou acabar agindo da forma errada. Então, eu posso me precipitar nessa ação e reação, né? Eu recebi a informação, não acredito, então é muito natural que a gente já chama o funcionário que eu vou. Não, então eu prefiro parar um pouco, respirar e pensar no que eu posso fazer também, para também não chegar e tornar a situação ainda mais pesada, o clima mais pesado e um conflito maior, porque aí esse conflito ele já não vai ser só entre lá a outra parte, vai ser entre gestão e funcionário. Então, para que eu não possa tomar uma atitude precipitada, eu prefiro sentar na minha sala, pensar no que eu posso fazer antes de tomar qualquer atitude precipitada que possa causar aí um desconforto ainda maior, não só por parte do funcionário, quanto por minha parte também. Porque quando a gente fala de trabalhar confortável, é a minha parte também. Eu acho que é importante você chegar no seu trabalho e você falar assim, nossa, estou feliz em estar aqui. Então, se eu penso muito, porque antes na minha vida eu acho que eu já fui muito assim, sabe, Helena, de você não acredito. Isso na minha até minha vida pessoal, na minha vida pessoal também. Você receber uma informação e você já bater de frente.
já ficar alterada com a situação, e isso acabou não trazendo coisas positivas para mim, né? Ao meu redor, ao meu âmbito familiar, à minha vida pessoal. Então, eu acho que tudo que vai acontecendo na sua vida, acho não, ela vem para te trazer um aprendizado. Então, pensa uma, duas vezes antes de tomar qualquer atitude que possa aí prejudicar a sua vida como um todo e te causar, porque eu acho que a pior coisa é você trabalhar pesado, com esse desconforto, e você pensar, eu poderia ter agido de outra forma, né? Essa é a pior coisa. Nossa, eu poderia ter falado isso, eu poderia não ter feito isso. Mas quando a ação e reação bate, é muito natural que nós, seres humanos, já vamos com aquele instinto de que não, não, isso não é possível. Então, eu prefiro pensar um pouco antes de agir e tomar qualquer atitude. Muito bacana, muito legal. E você, Joyce, me conta um pouquinho de como que você age aí, porque você fica direto com os Sim, profissionais da educação, né? Da sala de sim, aula, com as professoras, com os ou as ADIs, né? E como que sim. funciona isso para você? A Ana falou algo muito bacana, que é o pensar antes de agir. Eu vou um pouquinho além. Eu vou pensando também nas consequências futuras. Então, eu penso em todas as consequências futuras que pode ter nestes momentos. E aí é o momento em que eu encontro, neste momento em que eu penso no futuro, é o momento em que eu encontro uma forma de agir, só completando a fala da Ana. Mas aqui é muito raro aqui ter alguns momentos de atrito, é raro, mas não é impossível. Então sempre tem algumas professoras se estranhando uma com as outras, às vezes uma demanda de trabalho, deixando os nervos à flor da pele. Então é entender, né? Entender o ponto de vista do outro, é saber o que o outro está pensando. Muitas vezes pode ser nada daquilo em uma briga entre duas pessoas, em um atrito entre duas pessoas. Muitas vezes pode ser nada daquilo do que um imaginou, uma fala mal colocada pode tornar assim este momento mais apreensivo. Então é entender o ponto de vista de ambos os lados para poder resolver aí, olhando, sendo ali uma visionária do que pode acontecer futuramente, para poder realizar as intervenções naquele momento, para poder resolver aquele atrito naquele momento. Sempre com muita cautela, com muita educação de ambas as partes. Se possível, se for possível resolver somente com uma ou somente com outra, ou então colocar as duas juntas, dependendo do clima em que a gente vê. Mas é aprendendo, né? Aprendendo com as situações, lidando com as situações, que a gente vai vendo qual a melhor forma de se comportar. Graças a Deus aqui é bem tranquilo quanto a isso, existe sim, mas é bem tranquilo. Mas, Joyce, por exemplo, com relação ao professor-aluno, né? Professor, Aham, aluno, aluna, quando tem alguma situação muito difícil, que muitas vezes o professor provocou, às vezes por impaciência, às vezes por não estar tão preparado para lidar com uma sala tão heterogênea, sim. né? Às vezes dificuldade, outras dificuldades dele, assim, no sentido de que naquele momento ele não está passando bem, ele está atravessando Aham, uma dificuldade particular na própria vida, aham. né? E como que vocês aí reagem? Esse é o momento da gente tirar um pouquinho o professor de jogo ali, tirar um pouquinho o professor daquela sala, né? E entender realmente o que está acontecendo, conversar, entender o que está acontecendo, entender o que ele causou, o que ele transmitiu ali para a sala naquele momento, para a gente também tentar resolver, né? Porque dependendo do problema, esse problema vira um problema familiar também com a família dessa criança. Então, é entender naquele momento, tirando o professor um pouquinho de cena, para ver o que está passando na vida deste educador, né? Aconteceu aqui na unidade de uma professora que passou por um luto, né? Que ela teve algumas dificuldades de estar em sala. Então, foi um momento em que nós vimos em que nós tínhamos que tratar um pouquinho, que nós tínhamos que conversar um pouquinho, então tirar ela para um atendimento médico, tirar para um atendimento psicológico também, a gente também conversar.
e entender realmente o que estava acontecendo. A partir desse momento em que foi alinhado com ela e que tudo ficou bem, sim, nós retornamos, né? Retornamos com essa professora para a sala, mas nós buscamos neste momento tirar mesmo a professora um pouquinho de cena, acalmá-la, entender o que houve para não trazer esse problema familiar, para não estender esse problema para as famílias, né? Que aí geraria um problema maior ainda. Mas sempre tirar, entender, beber uma água, conversar de forma positiva, de forma passiva, para a gente ver o que está acontecendo, para saber, né, qual será o nosso próximo passo com esse educador. É muito bom, muito bom. Nada como uma experiência, né? Sim, Ana, sim. e aí, quando acontece isso na POME, por exemplo, de um professor, uma professora que não tem tratado muito bem o aluno, que vocês percebem que o aluno está ficando meio acuado, meio afastado dos outros, ou até porque ele traz uma tristeza de casa, de um probleminha que ele atravessa lá, e vocês percebem que ele também não está conseguindo se socializar como poderia, como deveria. O que você falaria sobre isso, Ana? Eliana, esse ponto já é preocupante, né? Porque no momento que interfere aí e começa a impactar no atendimento com os bebês e crianças, nós se preocupamos bastante. Então, primeiro é o tempo de serviço, né, que este funcionário está conosco aqui no SEI. Há quanto tempo ele está aqui, né? Ele sempre foi assim? Ele começou a apresentar esse tipo de comportamento, então, nós começamos a ter um olhar aí um pouco mais atento sobre este funcionário, né, sobre a rotina de como que está sendo na sala, como que está sendo essas questões, essa relação dele com este aluno, se esse aluno provavelmente está em algum momento, né, mais agitado, passando por algo familiar e acaba trazendo essa sensação para o professor, para ele estar agindo desta forma. Então, é importante nós sentarmos e conversarmos com esse professor, mas também não deixar de observar sobre a sua postura profissional, né? Como que ele está sendo dentro da sala de aula, porque se de fato isso está acontecendo, Eliana, sinceramente, Ana, é um funcionário que ele não dá mais para ficar na unidade, porque assim, eu vou entender, então assim, eu começo pelo início, e o nosso início é começar a ter um olhar atento sobre este funcionário. Ele, quanto tempo que ele está no SEI, ele está passando por algum problema, isso tem impactado no atendimento com as crianças, no afeto dele com as crianças. Então, se isso de fato, levando tudo isso em consideração, a questão dele, a vida pessoal, se ele não está conseguindo separar e de fato está havendo aí esse desconforto, a criança não está se sentindo tão confortável com este educador, eu acho que isso é um sinal de alerta, sim, onde nós, como equipe gestora, precisamos olhar mais de perto, e sendo assim, se de fato não tiver condizente aí com aquilo que nós acreditamos, né, que é o amor, o afeto com essas crianças, porque é por aqui, é por isso que nós estamos aqui, é possível realmente a gente ter que não ficar mais com este funcionário para que isso não venha impactar aí com esse atendimento com as crianças, né? Porque a gente está falando de vidas, né, Eliana? Então, assim, Sim, as crianças claro. já vêm lá de fora. Aqui mesmo nós atendemos uma comunidade super carente. As crianças nem sempre são cuidadas pelos pais, né? São por terceiros. Quando eles saem da unidade, nem sempre estão sobre o olhar dos pais. Então, eles carregam já muitas coisas. É claro que este funcionário está passando aí por algum problema pessoal, algo que está interferindo, mas eu não posso deixar que isso venha impactar, né, no meu trabalho. De maneira alguma, eu estou lidando com crianças, estou lidando com vidas, né? E a partir do momento que eu senti que um bebê ou uma criança está vindo se queixar, porque eles falam, se eles não falam diretamente para nós, porque a gente tem um contato muito próximo com as crianças, eles falam para os seus pais. E vendo essa informação, então a gente vai averiguar, né, se de fato está sendo dessa maneira, qual que está sendo a rotina do dia a dia do professor, porque a gente sempre acompanha, mas se isso acontece, eu acho que é um sinal de atenção, onde a gente tem que estar mais atento para essa situação.
É. Ana, e no caso daquela criança, por exemplo, que está ali na sala de aula, triste, afastada, que está trazendo um probleminha de casa, como que vocês veem isso? Porque tem, esses dias eu fiquei até vendo de um outro cheio de uma criança que está atravessando um problema muito sério, sabe? Sim, sim. Ele, se é um bebê que ele não consegue falar, né, não tem ainda, não desenvolveu a questão da oralidade, nós vamos conversar com a família, que é o principal aí da situação. Então, nós entramos em contato com a família, perguntamos, né, para a família se está tudo bem, se mudou algo na rotina da criança, porque nós estamos notando que ela está um pouco para baixo. E aí é por aí que a gente sempre consegue descobrir o real motivo dessa criança estar cabisbaixa. Às vezes, e a maioria, Eliana, dos relatos que nós temos aqui e das realidades que nós atendemos aqui em nossa unidade, é a separação. Né? Então, o divórcio acaba impactando muito, né, na questão psicológica da criança, porque ela não consegue lidar ainda com essas questões, e um momento ela está com a mãe, outro momento ela está com o pai, e começa aqueles conflitos, porque quando a gente conversa com a família, a mãe joga a responsabilidade para o pai joga a responsabilidade para a mãe. Porque quando está com a mãe, é assim, quando está comigo, é assim. Então a criança ela fica nesse jogo, né, onde ela não está entendendo. Então ela está ali no meio de uma situação que realmente vai mexer com ela. Então a gente procura entender da família o que está acontecendo nesse âmbito familiar, né? Se é uma mudança de endereço, se foi algo que aconteceu. Então a gente espera, a gente não dá as possibilidades, nós pedimos, né, sentimos que a família se sinta confortável em nos falar o que está acontecendo, o que às vezes isso não acontece, né? A gente só vai descobrir depois. Então, a gente procura entender. Já se for uma criança maior, elas mesmas acabam contando para as professoras. Então, elas contam para as professoras: hoje eu estou triste, porque aconteceu isso e isso na minha casa. E a professora traz para a gente. Então, a gente fala assim: olha, meninas, a gente orienta e elas já sabem que para essa criança é preciso um olhar mais atento, é preciso a gente sentar com essa família e falar o quanto isso tem impactado na vida escolar dessa criança, né? Ela não está conseguindo aí brincar como ela brincava, ela chora, ela se entristece, ou às vezes ela Sim. demonstra um sentimento mais de irritabilidade, né? Porque essa situação, querendo ou não, as emoções da criança, ela não consegue controlar. Então, é preciso a gente entender para ajudá-la. Entendendo a situação, a gente vai ajudar. E sempre perguntar para a família e falar: mãe, olha, pai, está acontecendo assim, né? É necessário que a gente tome aí novas estratégias, que a senhora busque aí, enfim, arrumar essa situação que estão vivendo. Sei que não é fácil, mostrando também que a gente entende o lado familiar, né? Mas também sempre procurando. Ou também levando para a questão se essa criança está sofrendo algum tipo de abuso, né? Então, isso também, né, é um sinal. Ela está cabisbaixa, mas o que está acontecendo? Com quem essa criança tem ficado? Né, o que aconteceu esse ano também. Nós tivemos uma criança que ela relatava para a gente o que estava acontecendo. Então, isso é muito preocupante. Então, a gente chama a família, né, para falar que nós estamos observando, né, esta criança e quais são os comportamentos que ela tem demonstrado e que a família precisa aí buscar novas estratégias para que isso não venha impactar na vida dela. Isso para o futuro, né? Porque se a criança ela está sendo já tão pequena, tão carregada assim, imagina como que vai ser o futuro dessa criança. Então nós pensamos também para frente, né? Porque hoje ela está conosco e amanhã. Nossa, Então, meu Deus, né? Meu Deus, é muito preocupante, né, Ana, esses casos assim. Porque a vida dela, o futuro dela, né? A gente precisa dar um olho, colocar um olhar, né, mais atento, né? Porque sim, ela, a quem ela vai recorrer? Quem poderá ajudá-la? É a escola que tem que ajudá-la, né? Então, acho muito bacana essa preocupação, esse olhar diferenciado. Elas precisam de ajuda mesmo, sabe? sim. É, muito bacana, Ná. Joyce, e vocês? Vocês agem da mesma forma? Alguma coisa vocês fazem diferente? A gente age assim da mesma forma que a Ana.
Aqui nós temos o caso de uma criança, né, que ele tem até o semblante, assim, um pouco mais triste. Ah, Ele é cuidado pelo pai, ele não tem o contato com a mãe, e uma moça que pegou ele para cuidar acabou falecendo no decorrer do ano letivo. Então, essa criança, assim, chegava arrasado na escola, arrasado, arrasado, arrasado. E a gente acaba até saindo do papel educador, né? Porque nesse momento não tem como, a gente abraça mesmo a causa. E aí o pai dá a atenção necessária, só que o pai também precisa estar ausente para dar o sustento para essa criança, né? O pai precisa se ausentar. E aí com quem? Com quem? Quem nós vamos procurar neste momento, né? E aí a comunidade abraçou essa criança. Nós tínhamos vizinhos dele próximo, né? E aí a comunidade abraçou essa criança junto conosco e falou, a comunidade veio até a escola e falou assim, olha, o que vocês precisarem referente a ele, nós estamos dispostos a ajudar, né? E aí é nesse momento que a gente também faz um encaminhamento, trabalha em parceria com a UBS, para um atendimento psicológico, né? E é no momento em que juntamos forças para ajudar, para auxiliar essa criança. Realmente acontece muito da criança estar convivendo com pais e por algum motivo ir passar a conviver com terceiros, avós, e traz esse peso realmente para a criança. Aqui acontece bastante, muita separação também, que acaba gerando um conflito na cabeça dessa criança, e é realmente desta forma, é chamando os pais, é conversando com os pais para alinhar aqueles que nós podemos, é trabalhando em parceria com a UBS, realizando encaminhamentos psicológicos, a gente faz relatórios para saber como essa criança, para explicar como que essa criança está se comportando aqui na unidade escolar, e muitas vezes sair desse papel de educador e ir para o lado humano e realmente abraçar pais que chegam aqui necessitando também, abraçar famílias, abraçar crianças, e é desta forma que nós lidamos. Nada muito diferente da Ana, porque muitas crianças trazem consigo também problemas muito parecidos, e nós agimos da mesma forma. bom, muito obrigada, muito bacana, muito bacana. Imagina. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, meninas? Eu acho que é isso. Ana? Ah, Não, eu acho que é isso, Eliana. Né, eu acho que essa questão que nós falamos, né, engloba realmente uma relação positiva, né, pessoal, de tudo que nós estamos fazendo com relação a essas perguntas que você nos trouxe, aí nos faz muito refletir, né, sobre realmente o nosso dia a dia e que, de fato, não tem como fugir, né, Joyce, dessas questões que as crianças já trazem aí consigo mesmo, e aí nós vamos, né, lutando cada dia para que eles possam se sentir aí cada vez melhor, né, no espaço, porque às vezes a gente pensa assim, tem criança que fala, eu não quero ir embora, aqui eu sou feliz. Esse ano a gente ouviu isso e tocou muito o nosso coração, né? A professora a qual trouxe essa fala, ela falou, uma criança do mini grupo 2, né? Ela falou assim: eu não quero ir embora, professora, porque aqui eu sou feliz. Então, isso tocou muito o nosso coração, porque de fato a gente entende que algumas crianças são mais felizes aqui do que nos seus lares, né? claro, é É verdade. isso. E se, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem a todos que estão nos ouvindo, também saindo desse lado um pouco profissional para o lado mais humano, é solicitar mais a empatia, a positividade realmente das pessoas, porque muitas vezes a gente não sabe o que o outro carrega, né? Então, solicitar, lá trazer um pouquinho mais para esse lado pessoal, para poder entender, trazer consigo essa habilidade de saber ouvir o outro, que é muito importante. Sim. Então, meninas, vocês diriam que as relações positivas, né, pessoais positivas, elas acontecem quando você consegue entender melhor o motivo pelo qual aquele ser humano, aquele profissional está agindo de determinada maneira. Com certeza. É por aí, né? Então, primeiro Sim, a gente tem que entender o que está acontecendo para sim. depois poder ajudar, poder tomar uma decisão, muitas vezes séria, né? Mas para resolver aquela situação.
né? Sim, Mas parte do entendimento, né, do outro, né, e com o outro, né? Porque você partilha, né, aquele entendimento. sim. Meninas, muito obrigada. Então, acho que a gente já está falando há um bom tempo. Eu gostei muito, aprendi bastante coisa com vocês. É sempre um prazer muito grande estar aqui e conversar com vocês. Vocês trazem muito conteúdo. Eu agradeço muitíssimo por tudo isso. Eu que agradeço pela participação, agradeço a Eliana e a Ana também. Muito obrigada, espero aí ter ajudado um pouquinho com a minha participação. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Eliana, Joyce. Foi um bate-papo muito gostoso, né? Onde a gente consegue aí ter uma troca, ouvir um pouquinho aí dos relatos da Joyce também. Foi muito bacana. Eu agradeço pela oportunidade, né? Desse momento aí do Projeto Ser. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, bom dia para Tchau. vocês. Tchau.